Então, boa noite a todos. Hoje, dia 27 de maio de 2021, é o dia da Mata Atlântica e esse é o nosso segundo Papo de Fauna, a live do Fauna News. É um enorme prazer poder levar informações de qualidade para você que se interessa pelo universo dos animais silvestres, se interessa pela conservação da fauna silvestre. Meu nome é Dimas Marques, eu sou o editor-chefe do Fauna News, caso você ainda não me conheça. Se você ainda não conhece o próprio Fauna News, depois da live, dá um pulinho lá no www.faunanews.com.br, o nosso portal, e lá você vai poder explorar todo o conteúdo jornalístico que preparamos para você. Além desse canal aqui, desse perfil aqui no Instagram, nós também estamos no Facebook e no Twitter. Obrigado por nos acompanhar. Hoje a gente tem uma estreia aqui no Papo de Fauna. Papo de Fauna passa a ter o apoio da Clínica Veterinária Univet de Guaratinguetá, aqui do Vale do Paraíba Paulista, né? A Univet é um local bem legal, você vai encontrar tudo que o seu cachorro e seu gato precisam, tá? É uma clínica veterinária de domésticos, não adianta chegar lá com silvestres, que não é essa a especialidade deles, tá? Você que mora ali no Vale do Paraíba, depois ali de Roseira, Aparecida, tem Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, procura a Univet de Guaratinguetá. DDD é 12 3125 4330. Bom, gente, o Papo de Fauna é um espaço para conversarmos com os especialistas, né, nessa temporada que a gente está preparando do Papo de Fauna, e com os profissionais que escrevem para o Fauna News. O Fauna News possui 12 colunas temáticas, né, e nessas 12 colunas temáticas nós contamos com mais de 50 especialistas profissionais que trabalham nas mais diversas áreas da fauna silvestre. Então nossas colunas vão desde o universo da fauna aquática, dos centros de triagem de reabilitação, da educação ambiental, fotografia da vida selvagem, áreas de soltura, tem um pouco de tudo ali, né? E uma das nossas colunas é a coluna de observação de aves, chamada Observação de Aves. É uma coluna semanal, ela é publicada todas as terças-feiras, tá? A gente tem um grupo bem legal de colaboradores, e a Carla Barbosa é uma delas. Além da Carla, a gente tem a Suzane e o Wagner Coped, a gente tem ali trabalhando também com a Tati Pondilupi, né? Guia também, pesquisadora, e também tem um espaço da SAVE Brasil, que hoje é coordenado ali na área da comunicação pela Ana Júlia Cano. Tá. Então, a gente está trazendo para conversar hoje da coluna Observação de Aves, a Carla Barbosa. E aí, Carla, tudo bem? Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos, boa noite, Dimas. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder falar no Fauna News e ainda sobre um assunto tão interessante que é a nossa Mata Atlântica, né? E as aves que nela habitam. Exatamente. Esse é o nosso tema de hoje. Antes da gente chegar diretamente na nossa conversa, eu quero fazer uma breve apresentação da Carla e ela me dá aquele puxão de orelha no momento em que eu errar. A Carla é bióloga, especialista em tecnologias ambientais, mestra em conservação ambiental e doutora em zoologia. Ela foi voluntária no Smithsonian Natural History Museum. Esse nome foi o que eu pedi para ela me contar como é que pronunciava. O Patuxent, né, que é o órgão do governo dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso CEMAV aqui do CMBio. E ela também atuou voluntariamente ali no Laboratório de Genética da Universidade de Washington. É pesquisadora associada da SAVE Brasil, onde ela já trabalhou por 5 anos como coordenadora de projetos. Também é professora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, lecionando nos cursos de Ecologia e de Biologia de Ecossistemas e Agrosistemas. Atualmente ela está lá no campus de Rio Claro, da Unesp. As pesquisas, o foco das pesquisas da Carla são o efeito da urbanização nas aves migratórias, tá? E o uso da ciência cidadã para o conhecimento e a conservação da biodiversidade. Convidei a Carla para nós conversarmos sobre a Mata Atlântica. E mais do que isso, né? O fato de hoje ser o dia da Mata Atlântica e a gente considera ela como talvez o bioma historicamente mais ameaçado, né? Talvez até pelo nosso próprio
processo de colonização começa pela Mata Atlântica, né? Começa pelo litoral. E com a Carla eu quero falar sobre a avifauna, as aves da Mata Atlântica, né? Eu tive pensando agora, Carla, me bateu uma curiosidade. A gente está falando que hoje é o dia da Mata Atlântica. E eu confesso que não fiz parte da minha lição de casa. Por que hoje é o dia da Mata Atlântica? Se você souber, para matar essa minha curiosidade, que agora, enquanto eu estava falando, bateu um clique na minha cabeça e falei, nossa, não pesquisei isso, no dia da Mata Atlântica. Sim, em 1950, o Padre Anchieta assinou uma carta de São Vicente, né, contando um pouco sobre a biodiversidade das áreas tropicais, das florestas tropicais. Então, comemora-se no dia 27 de maio, né, o dia da Mata Atlântica, justamente em comemoração sobre essa carta. E se você me permite, Dimas, eu gostaria até de comentar assim, alguns trechos interessantes sobre essa carta que eu estava até relendo ontem, né? Que ele fala sobre a biodiversidade nossa e ele fala também das aves. Então, até um trecho que ele fala aqui é que, em verdade, não é fácil dizer quanta diversidade de aves ornadas de várias cores. Os papagaios são os mais comuns aqui do que os corvos, e de diferentes espécies. Há outro pássaro semelhante ao corvo, parecido com o ganso, por causa do bico, o qual, mergulhando nos rios, está muito tempo debaixo d'água a comer peixes. Eu me atrevo a dizer, talvez que seja o biguá. Se alguém tiver até alguma ideia de qual espécie seja que ele está comentando, coloca aí nos comentários, que para mim me parece o biguá. Pode ser. Justamente faz essa carta. É muito interessante, né? Em comemoração justamente à nossa biodiversidade. Uma carta foi escrita lá em 1560. Isso. E é o que a gente estava, que eu acabei de comentar, né? Talvez a gente tenha essa pressão toda e a situação atual da Mata Atlântica em virtude muito do processo de colonização. A gente está falando do século XVI, né? A chegada do colonizador e depois a chegada de vários outros europeus, e a gente começa a ocupar pela costa. E justamente a Mata Atlântica é o nosso bioma da costa, né? Ele não é o bioma do interior do país, ele é o bioma da costa, né? Então, eu acho que eu não falei bobagem ao afirmar que a Mata Atlântica é o bioma mais pressionado, e talvez ele ainda seja o mais pressionado, porque a gente tem as grandes metrópoles nessa região, não é? Exatamente. É onde estão concentradas as grandes cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, né? E o que a gente conhece de Mata Atlântica, assim, do original, seria 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, ela vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. É uma grande extensão, né? A gente fala assim, a Mata Amazônica é enorme, realmente. Só que como a Mata Atlântica está toda na costa do nosso país, ela tem uma extensão enorme, com as suas devidas diversidades, né? Infelizmente, hoje, eu até falo que os mais otimistas falam que sobra apenas 16% do que era original. Os mais pessimistas chegam a 11%, né? O que a gente utiliza mais é 12%, que é os dados da SOS Mata Atlântica, de cobertura original. Então, realmente, ele tem um grande impacto, principalmente por causa da urbanização. E ele é um bioma que a gente chama de hotspots, né? Que é considerado hotspot, ou seja, uma grande área importante para a conservação de biodiversidade. É uma grande área de riqueza biológica e com muitos endemismos, né? Ou seja, espécies que só ocorrem naquela região. Então, a Mata Atlântica ela tem essa grande importância mundial devido à sua riqueza de espécies, não só de aves, mas de árvores, de borboletas, no geral. E os hotspots, quando a gente fala em hotspots, a gente está falando exatamente desses biomas extremamente ricos e que estão extremamente ameaçados também. Por isso que eles são os hotspots. A gente tem alguns hotspots eleitos, né, no mundo, e a Mata Atlântica é um deles, né? Exatamente. A Mata Atlântica, assim como o Cerrado também, mas a Mata Atlântica ela está aí bem no auge da preocupação, né, já desde quando foi criada essa ideia de hotspots. Ela sempre é citada nos artigos, é sempre a preocupação, justamente porque é onde as pessoas, né, é a nossa casa, a maior parte das pessoas moram na Mata Atlântica, e às vezes elas nem se dão conta disso, porque estão tão acostumadas ali com a vida cotidiana urbana, que nem se dá conta que tem uma vida chamada Mata Atlântica ali, né? Cheia de riqueza, cheia de componentes. Legal. Aproveitando um gancho que você me deu, né?
Você falou da SOS Mata Atlântica, você me falou de 12% para os mais pessimistas, 16% dos mais otimistas, e ontem até foi quando foi divulgado a SOS Mata Atlântica, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais lá de São José dos Campos, né, o INPE, eles fazem o trabalho que é o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica todos os anos, já desde 1990, me recordo quando eu ainda era repórter do antigo Diário Popular e depois virou o Diário de São Paulo, eu fiz a cobertura, acho que foi do primeiro, e do segundo e do terceiro Atlas, né, lançamento do Atlas. E é muito legal você ver um trabalho com essa longevidade, né, que a gente tá, que a SOS Mata Atlântica e o INPE mantém. Ontem, no relatório, eles informaram que houve uma diminuição de 9%, né, do desmatamento quando a gente compara, a gente está falando de 2019 e 2020, quando a gente compara com 2017 e 2018, né, não, 2018 e 2019. Então, houve 9% da redução de desmatamento. Mas, em compensação, se a gente pegar o período anterior, né, ele é resultado de um crescimento de 30%. Então, do 17 para 18, né, para a temporada 18-19, aumentou 30%. Agora reduziu 9%. Né? Então, quando a gente fala reduzir 9% do desmatamento da Mata Atlântica, não é algo que a gente possa falar, estamos comemorando porque está reduzindo o desmatamento, porque no período anterior a gente contou com um aumento de 30%, então você não pode falar que está tendo uma tendência de queda. Né? A gente precisa dar uma olhada, porque 30% é algo muito pesado, né, de aumento de desmatamento. E é sinal que a gente continua com problemas para controlar o desmatamento desse bioma que é o hotspot que todo mundo olha, né? Exatamente. E assim, a gente fala em Mata Atlântica e eu acho que é importante a gente pensar que Mata Atlântica, do jeito que eu falei, ela é muito distante, né, um ponto ao outro, que a gente tem várias fitofisionomias, né, vários tipos de Mata Atlântica dentro da própria Mata Atlântica, né, que a gente chama de ecorregiões. Então, a gente sai do Equador para depois do Trópico de Capricórnio, né? Então essa distância toda vai fazer com que você tenha diferentes padrões, entre aspas, se é assim que eu posso dizer, de Mata Atlântica, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, você vai para o sul, você encontra as matas de araucária, né? E aí você vai subindo, passando do meio para cima, você já não tem mais isso. Você vai ter matas mais secas, enfim, os ciclos de chuvas também, né? A temperatura é diferente, a chuva é diferente. Então, ainda que seja Mata Atlântica, a gente sabe que tem regiões que ainda estão mais com endemismos fortes, né? Assim como é, por exemplo, no Nordeste, que a gente tem centros de endemismo, né? Centros em que as aves, por exemplo, ou outras espécies, elas só ocorrem naquele pedacinho da Mata Atlântica. Então, a gente, quando tem que proteger, não adianta falar assim, mas tem 12%, tá tudo espalhado. Não, tudo bem, mas tem que proteger de lá de cima até embaixo, porque cada região dessa tem sua importância e tem seus endemismos, né? Tem suas espécies que só ocorrem ali. E mesmo quando é assim, perde que seja um pouquinho, mas um pouquinho de algo tão ameaçado tem uma outra dimensão. É a mesma coisa de você perder um indivíduo de uma espécie extremamente ameaçada, tem uma outra dimensão de que uma espécie extremamente populosa e não ameaçada, quando você perde um indivíduo, não tem tanto impacto. Então, agora, você perder um pouco daquilo que já é tão raro e precioso, o impacto é muito maior. Sim, muito maior. Tem regiões no Nordeste, né, que a gente chama de centro endemismo. Lá você chega a ter 11 espécies que só ocorrem naquele pedacinho. Na região da Serra do Urubu, Murici, se você tira um pouco daquilo, é muito, né? Porque aquilo ali aquele pedacinho é a casa de muitas espécies. Aí eu tô falando só de aves, né? Mas a gente sabe que tem outras espécies. Então, assim, a gente entrando agora diretamente nessa questão das aves em si, vamos falar de aves agora, que é o nosso foco aqui, aves da Mata Atlântica. Existe um levantamento, existe uma contagem de quantas espécies existem na Mata Atlântica, espécies de aves existem na nossa Mata Atlântica? Sim, assim, o levantamento o mais recente que teve foi do Luciano Lima e quando ele estava fazendo o mestrado, juntamente com o seu orientador, Luiz Fábio Silveira, eles contaram 892 espécies de aves na Mata Atlântica.
E assim, muitas delas, né, uma boa parte delas também pode ser endêmica, ou seja, só ocorre ali. Cerca de, se eu Perfeito. não me engano, são 83 espécies que só ocorrem na Mata Atlântica, ou seja, nenhum outro bioma. E aí a gente está falando de E, tudo, né? Desde lá de cima também. certo. E isso comparado, por exemplo, com outros biomas brasileiros, é muita coisa. E vamos falar assim, vamos falar Amazônia. Amazônia, bioma sabe, mais diverso, biodiverso que nós temos. Em termos de avifauna, é muito precioso isso? É bastante? Olha, para você ter uma ideia, a Amazônia a gente não conhece ainda, assim, tem muitas regiões que pouca gente já visitou, ou quase ninguém visitou, né? Sim, E lá, eu não vou lembrar o número exato, mas são 1.200 e poucas espécies tá. na Amazônia. Então, se a gente pensar que a gente tem 890, vamos chutar 890, arredondar em 890 espécies na Mata Atlântica, É ou bastante. seja, é bastante, né? Então a É gente tem um bastante. número comparado com a Amazônia, um lugar que já foi bastante degradado, que tem uma porcentagem de cobertura arbórea muito menor, né? E resta muito menos. Guardando a devida proporcionalidade do que é a dimensão da Exatamente. Amazônia e do que nós temos de Mata Atlântica, É né? muito bom, né? É uma diferença pouca. E Exatamente. a gente pega cidades, por exemplo, como São Paulo, né? Você fala assim, nossa, a cidade de São Paulo é super degradada, tem muita, né, muita cidade, mas a gente chega a ter mais de 400 espécies só na cidade de São Paulo. É legal, porque a Prefeitura de São Paulo, ela tem um trabalho, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente tem um trabalho já de anos de fazer o levantamento de espécies de animais silvestres em geral na cidade de São Paulo, que muito pouca gente acha que, sabe, São Paulo não é só Avenida Paulista. Se você pegar, além das aves urbanas, se a gente pegar o sul de São Paulo e o norte de São Paulo, a gente vai pegar áreas como a Cantareira e a Serra do Mar, extremamente vegetadas ainda e extremamente ricas, né? Super, super. E é isso que também aumenta o número de espécies da região. E também serve como refúgio, né, para que muitas espécies, por exemplo, migratórias passem por ali. E esse número, lógico, ele contribui para o aumento das espécies. Dessas espécies que a gente fala, estamos falando então assim, fica algo meio que, para quem não é do ramo, algo abstrato. Estamos falando de 892 espécies. As grandes cidades estão nesse bioma, então a gente crê que tem espécies de Mata Atlântica nas nossas grandes cidades. Quais são as mais conhecidas? Me fala assim, o nosso sabiá que eu encontro, que a gente ouve constantemente, Bem TV aqui, pelo menos onde eu moro, na zona leste de São Paulo, toda hora Bem-TV, são espécies de Mata Atlântica, né? Quais são as mais conhecidas, essas mais corriqueiras que a gente encontra no nosso dia a dia? Olha, as espécies, assim, se a gente pensar em espécies comuns nas áreas urbanas, a gente pode falar de cambacica, João de Barro, os próprios bentivis. É que eles não são só da Mata Atlântica, né? Muitos deles Sim. ocorrem no Brasil inteiro. Mas, por exemplo, sabiás. A gente fala de sabiá, mas sabiá são pelo menos 6 espécies que ocorrem em São Tá. Paulo. E aí tem uma delas, que é o sabiá-una, ele é todo preto com bico amarelo, é a coisa mais linda. Que se você vai em parques urbanos na época de migração, eu falo parques urbanos, por exemplo, o próprio Butantã. Quando você vai dentro do Butantã, você encontra essas aves. E ele é endêmico da Mata Atlântica. Quer ver uma outra espécie que é endêmica da Mata Atlântica que a gente não, assim, não valoriza a importância que ele só ocorre aqui? O periquito rico. Aquele periquitinho verde que Tá. tem nas casas. Ele é endêmico da Mata Atlântica, ou seja, se a gente acaba, lógico que ele se adaptou, essas aves elas se adaptaram um pouco melhor, né, com o movimento das pessoas, o ruído urbano, né, com as próprias estruturas urbanas, mas eles só estão aqui, né, na Mata Atlântica. E a gente consegue conviver com eles e se aproximar um pouquinho mais das aves através deles, conhecer um pouquinho mais através deles. Legal. Assim, 892 espécies, 83 endêmicas, mais ou menos isso. A gente tem muitas dessas espécies que estão no nosso convívio, mas a gente também tem muitas espécies ameaçadas dentro da avifauna da Mata Atlântica, né? Quantas dessas 892 espécies, pelo menos vocês já têm, quem faz a pesquisa já tem informação, porque muitas delas não têm toda a informação completa para saber se está ameaçado ou não, né? Quantas estariam ameaçadas hoje que tem essa comprovação? Olha, o número exato de ameaçadas, que se tem informação, eu vou te falar que elas são a maioria, porque aquelas mais comuns a gente acaba deixando um pouco de lado, né? Tá. Mas
Eu acho que a gente se atrasa um pouco nesse processo. Esse é um problema. A gente deixa para estudar e conhecer a espécie depois que ela está ameaçada. O que deveria ser o contrário, né? Vamos estudar, vamos entender para que ela não fique ameaçada. Mas aí eu Sim. vou falar assim daquelas que a gente diria que tem mais conhecimento, inclusive que a SAVE, né? A SAVE Brasil estuda. A gente pode falar da jacutinga, né? A jacutinga parece uma galinha preta, grande, bonita, Sim, colorida. exato, é. E ela é da Mata Atlântica, né? Tanto que ela foi extinta em algumas regiões da Mata Atlântica. Na Mantiqueira, ela praticamente não existe mais. Então, Existe. está sendo feito um trabalho de reintrodução. A gente pode falar. Ó, que é um bicho interessante, que eu acho muito legal, o bicudinho do brejo paulista. Ele é uma Tá. espécie que foi redescoberta em 2004, né? Assim, É e recente, né? super recente, foi descrita recentemente, 10 anos depois, e ela está a 80 quilômetros da grande cidade de São Paulo. Então, se você pega o seu carro, Ela você sai. é ali da região de Mogi das Cruzes? Isso, Tá, exatamente. Mogi, Salesópolis, Guararema, até São José dos Campos ela chega. E ela só ocorre em tá. brejos. Ou seja, os lugares que sobraram brejos com água de qualidade, né? Eles permaneceram. E você vê, é uma espécie que realmente só ocorre nessas cidades que eu falei ali, só naquele pedacinho, né? No Vale do Paraíba. E se você perde aquilo ali, né? Principalmente os brejos, que são áreas que as pessoas falam assim, brejo, né? Mata Atlântica, faz A terra. parte, né? É terra, exatamente. Vamos aterrar. Joga a terra entulho em cima e resolve. O que você quer com brejo? Serve pra nada, né? Mas olha, pra você E ver, brejo de mangue, joga, né? Mangue, aquela coisa fedida, joga coisa em cima. O pessoal, infelizmente é isso. isso. E faz parte da nossa Mata Atlântica, faz parte do contexto todo, né, diverso que tem por aqui. E aí é o que eu falo, a gente vê uma espécie tão perto de São Paulo, tá criticamente ameaçada, e que a gente demorou tanto para descobrir, e se bobear, vai embora. A gente nem dá tempo de conhecer direito. Mas Eu lógico, quero tem outras aproveitar, também, né? Pode falar. assim, a gente tem duas perguntinhas já que chegaram aqui do pessoal que está nos assistindo. A primeira, qual é a ave símbolo da Mata Atlântica? Tem uma ave símbolo da Mata Atlântica? Pois é. A Mata Atlântica, Eu, eu acho que não. Assim, o que a gente tem geralmente é uma ave símbolo, por exemplo. Bom, posso até estar errada, mas a gente tem, assim, quanto à Mata Atlântica. Mas a gente tem ave símbolo, por exemplo, para o estado, para o Brasil é o sim. sabiá, por exemplo, e aí cada estado escolhe sua ave símbolo. Mas para a Mata Atlântica, eu acho que não tem. E eu Olha, deixo essa pergunta pro pessoal que está nos assistindo, né? Tem muita gente aí da área da biologia, da ornitologia. Se alguém souber a resposta, se houver essa resposta, por favor, digita aí, que a gente dá uma olhada e a gente esclarece essa dúvida também. e vamos eleger uma espécie se não tiver. Por que não? Por que não? Né? Quem fez essa pergunta foi o André. Tá? Tem uma pergunta do Matheus Augusto. Tá? O Matheus Augusto está perguntando aqui: a Mata Atlântica é a casa da famosa arara azul? Não. Não. Não, né? Não. Eu acho isso daí, até esses dias eu estava dando aula e eu comentei com meus alunos sobre o quanto é importante até os desenhos animados, né? Quando a gente vê o desenho da ararinha azul, que já está extinta na natureza, A Spixie. o Blue, né, que é o personagem, Do desenho Rio. Exato, que seria a Mata Atlântica, ele não ocorre na Mata Atlântica, né? Ele era lá de cima, lá na Caatinga. E pelo contrário, o Rio 2, ele é ambientado, acham uma população de ararinha azul no meio da Amazônia. Eu ia falar isso. Não é? Exatamente. Tem isso. Então, você vê como é importante até a gente mostrar, né, que não. A gente não tem uma arara, tem a arara azul do Pantanal, a gente tem a arara azul, que é a Lire, né, que também é lá da Caatinga, a Spix, né, que seria a ararinha azul também, mas a arara azul, por enquanto, a gente não tem nenhuma conhecida. A gente não tem ainda nenhuma arara azul por aqui. Não. Legal. A gente estava falando do bicudinho do brejo, né? Quando a gente falou do bicudinho do brejo, a gente falou da questão do habitat dele. Ele é uma ave que tem um habitat muito exclusivo. Fora daquela coisa do brejo, você não vai achar o bicudinho. Ela não é pelo menos pelo que se sabe, pelo que você está me falando, não é uma ave que vai se adaptar a qualquer ambiente, né?
a principal ameaça para a avifauna da Mata Atlântica é a perda, a transformação, a fragmentação do seu habitat? Ou a gente também pode contar que existem outros tipos de ameaça? Talvez, por exemplo, no Cerrado a gente pode falar que passa aqueles aviões com derrubando agrotóxico para tudo quanto é lado, tem seu impacto, mas isso a gente não vê em bioma de Mata Atlântica com a facilidade que a gente vê em outros biomas. O que mais que a gente tem de ameaça? É a fragmentação e a perda de habitat, ou a gente também tem outras ameaças para a avifauna da Mata Atlântica? Eu sempre penso nisso, né? Quando a gente determina quais são os fatores de ameaça. Isso é uma coisa até que me incomoda, assim, porque nunca ele vem sozinho, né? Se a gente colocar, quando a gente faz uma pesquisa, geralmente a gente controla os fatores, né? E a gente escolhe um para ver se aquele fator que eu estou testando, ele vai aplicar aquela espécie ou não. Eu diria que a maior parte da Mata Atlântica, sim, né? Seria principalmente a urbanização, né? A ocupação humana de forma descontrolada, claro, mas aí se você pensar, por exemplo, no Bicudinho, nem que a pessoa não ocupe o brejo, mas ela pode poluir a água que vai para aquele brejo. E aí a água vai contaminar e ele provavelmente não vai querer ficar ali, não vai conseguir os insetos que ele precisa daquela água. Aí se você pensa, eu fiz um trabalho sobre ruído urbano, né? Então, o ruído urbano, ele é um fator super importante para as aves. Então, quanto mais ruído, menos espécies eu tenho no lugar. Então, por exemplo, perto de aeroporto, é um trabalho interessante para se verificar. Perto de aeroporto a gente já percebeu, assim, não tem nada, não vou dizer que tem um trabalho científico provando o que eu vou te falar, mas eu mesmo... É puramente empirismo seu, né? Exatamente. E não só meu, de muitos pesquisadores, mas o ruído forte que a gente vê perto do aeroporto, você não encontra algumas espécies. E é normal, porque se elas se comunicam cantando, né? Elas precisam se comunicar, e o ruído, né, é forte, elas não conseguem se comunicar. É a mesma coisa que a gente estiver numa balada, né, tentando conversar. Tem uma hora que a gente fala, nossa, grita e não vai, né? Não chega no outro. Então tem vários. Fora que eles ainda dependem de muita vocalização, né, para, por exemplo, encontrar o parceiro sexual, o parceiro de reprodução. Você não vai encontrar, né? Problema de passarinho, por exemplo, tem uns passarinhos que são extremamente bravos, né? Passarinho é bonitinho, mas não tem uns bichinhos que são bravos, territorialistas, né? E é a vocalização que fala, ó, aqui, patrão, sou eu que mando, não chega não. Exatamente, é a maneira deles se protegerem, defenderem, eles se respeitam, isso é super legal. Eu sempre falo isso do bem-te rajado, que é a espécie que eu trabalhei, que ele é migratório e utiliza parques urbanos. Eu sempre falo, olha gente, como eles se respeitam, cada um no seu quadrado e um não invade o quadrado do outro, justamente através da vocalização. Eles cantam o dia inteiro, falando, ó, não passa dessa linha não, que essa linha aqui, esse quadrado é meu. Então, a gente vê, lógico, na parte de interior, mais para o interior, ainda tem a questão de agrotóxico, a gente pode pensar nisso como um problema. Até pouco tempo atrás a gente tinha as queimadas, né, de cana. Hoje em dia queimadas, perfeito. Né, as queimadas que ocorreram o ano passado foram terríveis. Esse é um grande problema também. A gente ainda não sabe a magnitude desse impacto nas aves ou mesmo na biodiversidade de uma forma geral. Então tem vários fatores que juntos contribuem para que diminua. É que às vezes, assim, acho que vocês como pesquisadores muitas vezes falam assim, ó, é isso que você falou, a gente elege um motivo, uma causa, e vamos pesquisar se a nossa tese, né, se aquilo que a gente está imaginando como hipótese existe, né? Isso não necessariamente, não é que é excludente para os outros fatores, né? É que você está confirmando aquele elemento, aquela causa, né? Deve ter N outros fatores que às vezes não são estudados realmente, né? Exatamente. Me fala uma coisa, você escreve para a coluna Observação de Aves. Trabalhou na SAVE Brasil com projetos, muitas vezes ligados à observação de aves. Faz pesquisa de ciência cidadã, que a gente vai falar, que envolve muita coisa da observação de aves, né? Duas perguntas já emendadas. Você é observadora de aves, daquela que veste a camisa e fala, não, eu sou observador de aves, faz parte da minha rotina, eu gosto, vou atrás, né? E se você é realmente observadora de aves, como é que você se envolveu com isso? Quando foi? Como foi? Olha, eu me considero uma observadora de aves. Eu até brinco, eu falo assim, quem não é? Se você coloca um bebedouro de beija-flor na sua casa para atrair beija-flor, se você fica observando o passarinho que vai na sua árvore, você é um observador de aves, em diferentes níveis, mas você é.
eu me considero uma observadora de aves, daquelas aves mais comuns. Eu não sou daquela, nossa, preciso ver a tal espécie que só ocorre em tal região. Não, eu quero observar, eu quero curtir todas as aves, seja da comum, a mais rara, eu quero curtir. Tipo Suzana e Wagner Coped, pega um avião, vai lá do outro lado do Brasil, porque tem um tal do Leifer lá, que não sei o que, eu quero aquela ave lá. Eles vão 2, 3 vezes no mesmo lugar. Quem acompanha os artigos dele deles lá na coluna de observação de aves, vê que eles contam as histórias, os perrengues que eles passam para ver um bichinho danado. Exatamente. Tem muita gente assim. A gente tem uma amiga chamada Silvia Linhares. Nossa, ela é muito. Conheço. E assim, enfim, tem muita gente. Eu já sou da mais comum, que eu gosto de observar sempre. Então, em casa, eu tenho a minha observação diária, né? Que eu sempre observo e eu conheço cada um dos indivíduos, né? A gente começa a fazer uma amizade. E eu adoro um binóculo. Eu adoro um binóculo, eu preciso, às vezes eu falo assim, nossa, eu me acostumei tanto com o binóculo. E aí você até perguntou, né, como que começou? Eu comecei quando eu comecei a faculdade, por acaso, um amigo me apresentou o pessoal do Parque Ecológico Tietê, e eles falaram assim, me sugeriram fazer um trabalho de TCC, né, um trabalho de conclusão de curso sobre observação de aves do parque. Na época nem tinha muita coisa, né, não vamos falar em anos, mas faz tempo. Faz tempo. E aí eu fui pra lá e eu comecei a ver, eu achava que, pra mim era só bicho grande que interessava. E quando eu comecei a ver a rica diversidade de passarinhos pequenos, eu fui me interessando, e aí foi meu primeiro trabalho de observação de aves, fazer o levantamento de aves lá do parque. E dali pra frente, assim, eu acho que eu nunca mais parei. Em diferentes épocas, com diferentes intensidades. E, assim, eu me sinto realizada. Não sei dizer outra palavra. Legal. É porque a gente tem, assim, é isso que você falou. Não vamos rotular o observador de aves, aquele cara que tem binóculo, a câmera com aquela objetiva daquele tamanho, sai com aquela tralha toda, né, pra pegar, que não sei o que, tem playback, tem isso, tem aquilo, pra ir atrás. Você simplesmente pode fazer observação de aves, com o seu binóculozinho pequenininho ali, ou, sabe, vamos andar no parque pra simplesmente olhar pra copa das árvores e ver muita coisa que tá ali que passa desapercebido pra gente, e você passa a ser um observador de aves, né? Vamos tirar um pouco tirar desse rótulo de observação de aves um pouco do estigma de ser algo caro, difícil e que possa ser complicado, né? Exatamente, eu acho que é isso. A gente, porque se você não tem, por exemplo, uma câmera e um binóculo dos mais chiques, você não pode observar? Eu acho que não é isso. É o contrário. Qualquer lugar você pode observar, você na sua casa você pode observar, você estando num parque, numa unidade de conservação, você pode observar. E você pode observar, se você não tiver binóculo por enquanto, observa olhando, né? Sim. Você consegue identificar muita coisa. Tenta identificar aqueles que estão mais perto de você, não precisa ser aquele que está lá distante. Tem várias formas de ser um observador de aves. E a gente falando em termos de observação de aves para a Mata Atlântica, a gente está falando de um bioma com mais de 800 espécies, alto endemismo, em que nós, vamos falar assim, 70% pelo menos dos brasileiros estão nesse bioma, vivem nesse bioma. Então é sinal que a gente pode ter, não precisa fazer viagens extremamente longas para a gente estar talvez perto de algum fragmento que possa nos fornecer, por exemplo, um contato com a natureza, unidades de conservação, esse tipo de coisa, né? Então eu faço às vezes o seguinte raciocínio: estamos numa área com rica biodiversidade, rica avifauna, próxima da gente, e que então pode ter um alto potencial de desenvolvimento dessa atividade. Agora sim, pensando na observação de aves como um potencial de recurso econômico, né, que pode chegar para as comunidades de unidades de conservação, o turista chegar ali, então você vai mexer com o guia, você vai ter o restaurante, você vai ter a hotelaria, você vai ter a pousadinha, né, recebendo esse público que vai ali gastar e vai ali se divertir, né? Dentro da Mata Atlântica, esse potencial ele está sendo bem explorado ou não? Ou o pessoal sai da Mata Atlântica e fala, vou para a Amazônia, e gasta mais dinheiro na Amazônia do que na Mata Atlântica, como uma generalização besta, assim. Não, tem sim. Eu até vejo assim, pela facilidade de você chegar nos aeroportos, né? Tá tudo mais próximo.
Tem muitos lugares. A gente tem o Parque de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Até assim, eu te confesso que como eu não sou guia, eu conheço os lugares, muitos dos lugares que eu estou citando eu conheço, mas eu até pedi ajuda aos universitários guias. Tá. Então, eu pedi para meus amigos guias, falei assim, aonde vocês gostam de ir, né? Então, eu pedi para o Marco Silva, para a Tati, e onde vocês gostam de levar. E a gente vê que aqui, por exemplo, se a gente pega o Sudeste, a gente tem o Parque Itatiaia, que é aqui pertinho de casa, por sinal, Intervales, o pessoal vai muito para Ubatuba. E se a gente desce, por exemplo, para o Sul, a gente tem a reserva de Salto Morato do Boticário, que também é uma reserva super bem estruturada para receber ali no Paraná. turismo, isso, no Paraná. Morretes, que tem um pesquisador e observador e guia, né? Que é o Luciano Breves, que super guia lá no Paraná, é ótimo. A gente tem a Serra do Urubu, que é a própria reserva da Save, né? A Pedra Danta lá, é uma área de endemismo, que é uma reserva super bacana. Lá, inclusive, onde que ela é? Onde que fica? Fica em Pernambuco, só que pro interior, né? Então você chega lá e você tem que pegar. E lá é uma reserva que está também estruturada. A gente tem, enfim, a gente tem a reserva da Vale, a gente tem o Parque das Neblinas, a gente tem várias regiões que estão conseguindo levar o turismo de observação de aves como a fonte de renda. E atrai, como você falou, atrai não só a pessoa, mas ela consome alimento, então ela gasta, ela consome hotel, né? Então, lógico, tudo isso tem que estar bem preparado, não é só ter um parque ou só ter uma área verde, mas tem que ter tudo isso. O receptivo de turismo tem que estar relativamente estruturado, né? Exatamente. Não é só a unidade de conservação ou o guiazinho ali, assim, o guia manja, conhece tudo, mas se não tiver a estrutura em torno do guia, ele vai estar meio que sozinho ali no perrengue, né? Não, e a gente tem ótimos guias nessa região. A gente tem a Tati, né? A Tati Pojlup, que inclusive é da Fauna News, escreve Fauna News. A gente tem o Ciro Albano, o Marco Silva, o Luciano Breves. A gente tem ótimos guias aqui na região e que estão fazendo um ótimo trabalho de divulgar a diversidade de aves daqui. Infelizmente, a gente teve a pandemia. A gente sabe que muitos desses lugares, inclusive, estão fechados até hoje, assim como a Serra do Urubu, o Parque das Neblinas está fechado devido à pandemia. Mas os lugares vão estar lá e as aves vão estar lá. Mas eu creio, assim, que assim, pondo um olhar um pouco mais crítico, né, sobre esse processo todo, eu acho que, por exemplo, a gente tem potencial para explorar muito mais, para crescer muito mais nessa área. Não só da observação de aves, mas como o turismo de natureza em si. Né? Eu acho um absurdo, por exemplo, nós aqui, paulistas, pergunta quem já foi pro Vale do Ribeira. Se você quer ver a Mata Atlântica porreta mesmo, desculpa, não é a Serra do Mar de Ubatuba. Se você vai se enfiar lá em Carlos Botelho, Intervales, vai subir, ali você vai ver Mata Atlântica bruta, Mata Atlântica com todas as letras maiúsculas mesmo, gordas. E o Vale do Ribeira é o lugar mais pobre do estado de São Paulo. É um lugar que tem a Piaí, toda aquela região ali, que tem um potencial gigante para um turismo e que, por que não acontece? Eu me pergunto isso, por que não acontece? A gente está do lado de São Paulo, está do lado de Curitiba, é no meio do caminho de São Paulo e Curitiba, tem Rio de Janeiro, tudo muito próximo para ir ali. Você quer ver floresta de verdade? Você não precisa ir para a Amazônia, eu juro por Deus. Eu já fui ali. Você se entra naquela Mata Atlântica dali, você vai ver uma florestona, com tudo que uma floresta tem ali a oferecer. Sim. Eu me pergunto por que isso aí não caminha. Onde está a miopia do poder público que não vê o potencial turístico do Brasil nessa área de ecoturismo, de observação de aves, de observação de natureza, observação de, sabe, regrado, bem feito, bem estruturado, só tem a ganhar. Sim. Ou eu estou equivocado, ou eu sou um louco sonhador. Não, e é o que você está falando. Se o poder público focar em turismo, eu sempre vejo esse lado, né? Tem o turismo, e o turismo não traz só recursos financeiros, né? Ele vai trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas que moram ali. A gente pode pensar em gestão de resíduos melhores para os turistas que vão vir. Enfim, quando você traz o turista, né? Quando você foca no turismo, e no turismo de natureza, que é um turismo limpo, né? Espera-se pelo menos, que é um turismo limpo, que é um turismo de pessoas mais conscientes, né, ambientalmente. Então, poxa, o que você tem a perder, né? Você só tem a ganhar. Sim. Só tem a ganhar. Exatamente. Se a gente fala por exemplo, da sua vivência, se a gente vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro,
a gente tem que conhecer o Corcovado e o Cristo Redentor. Se você vai até São Paulo, ou vem até São Paulo, já que eu estou em São Paulo, primeira vez você tem que conhecer o MASP. Né? Se você está chegando na Mata Atlântica, ou está começando a sair do seu mundo urbano para falar, olha, eu vou ver as aves da Mata Atlântica, quais são as espécies que você fala, tem que estar, se você quer observar aves da Mata Atlântica, procura esse bicho, é esse bicho que você tem que ver. Tem algumas espécies que você fala que essas são imprescindíveis para serem observadas em Mata Atlântica? Olha, eu vou te falar que depende da região que você vai. Mas vamos supor, você está indo lá pro Nordeste, né? Como eu falei, Serra do Urubu. Um bicho que, por incrível que pareça, eu não vi ainda, foi o pintor verdadeiro. Nós temos uma riqueza de bichos coloridos, que são as tangaras, né? As saíras. A gente tem uma riqueza de bichos, eles são tão coloridos. E assim, é tudo da Mata Atlântica. Tudo da Mata Atlântica aqui. Então, pintor verdadeiro, saíra sete cores. O próprio tangará, ele é endêmico da Mata Atlântica. O tangará, aquele que dança, né? O azulzinho, que é a coisa mais linda. Que tem um baile, né? Ele dá um baile. Até vieram gravar um especial do Netflix para essa espécie. Então, você vê, ela tá na Mata Atlântica. E o tangará você vê ali, na borda da mata. Se você pegar numa mata, por exemplo, você chegou no aeroporto de Guarulhos, você foi pra Cantareira, você já vê tangará. E você consegue, dependendo do lugar do tangará que você vai ver, você consegue ver teleque, né? Que é essa dança que eles fazem. Mas, enfim, depende da região que você tá. Eu diria que, pra mim, que gosto de bichos coloridos, a gente tem uma baita de uma riqueza de bichos coloridos. Então, a jacutinga não é tão colorida, mas por que não? O bicudinho, que só tem aqui, por que não observar, né? E assim, tudo perto do aeroporto, né? A gente tá falando de facilidades. Sim. A tesourinha da mata, que é uma espécie que a gente não escuta vocalizar, que é super difícil de ver. Mas, enfim, tem espécies, né, super raras, que aí são mais difíceis de ver. O que você, Carla, fala assim, eu tenho que ver esse bicho um dia? Qual que é? Pois é, eu acabei de falar do pintor verdadeiro. É o pintor verdadeiro? Eu fiquei com raiva porque eu fui lá e eu não vi o pintor. E aí ele foi no comedor. Trabalhou com a Save, trabalha com a Save e não viu o pintor, pô. Pois é, e é um bicho que vai no comedouro lá da Serra do Urubu. O Zezito que cuida lá, ele já registrou 3, 4 lá no comedouro dele, da casa dele, e eu não vi. O soldadinho do Araripe, que é uma espécie extremamente ameaçada também, que é do Nordeste, eu também tenho muita vontade de ver. Eu fui até lá. Eu fui fazer dar uma palestra ali na Universidade Estadual do Ceará, né? E tava o Weber Girão, né? O pessoal todo ali, do Soldadinho do Araripe, Projeto Aquasis, né? Me levaram pra ver, falaram, não, você vai lá ver. E eu lá vi. Uma que assim, eu de óculos, mexendo com binóculo, que eu não sei mexer direito. Pô, bicho, é um negócio de... Daí lá, o bicho, eu colocando binóculos lá pra ver o negócio. Passou. Aquele ali, acho que é uma fêmea, porque não é tão coloridinho ali, não. Não, mas passou. Eu falei que vi, não vi, sei lá se vi. Diz a lenda que passou na minha frente e eu não vi. Então acontece. E aves tem essa surpresa gostosa, né? Assim, eu falo que é gostosa porque é uma surpresa, você não consegue marcar com ela, fala assim, vamos marcar um encontro tal dia, aí você vai até lá e você não vê, né? Então o turismo de observação de aves tem essas surpresas tem também, isso, não é sempre que você, né? Você não consegue marcar, bater ponto com os bichos. Bom, vamos... a gente começa a bater papo e as coisas vão ficando no caminho. Eu quero falar com você sobre ciência cidadã. Né? Você escreve seus artigos para o Fauna News, toda hora batem na questão da ciência cidadã. Rapidinho, o que é a ciência cidadã? A ciência cidadã nada mais é do que uma colaboração. Eu digo que é uma colaboração entre pessoas comuns, de qualquer área de formação, com os cientistas. Então, é um intercâmbio que o cientista precisa resolver uma pergunta, né? Precisa responder uma pergunta. E o cidadão cientista, as pessoas, o cidadão comum, ou mesmo qualquer, independente do seu nível de conhecimento, você consegue colaborar para que se tenha dados para responder uma pergunta. Então é uma colaboração entre cientistas e pessoas, vou colocar comuns, mas o comuns aqui sendo de qualquer área de formação e nível de conhecimento. E dentro do universo da observação de aves, a gente tem um potencial disso acontecer, pelo que eu leio. Eu estudo observação de aves lendo vocês. Né? Então, a gente tem um terreno muito comum que é frequentado, ora pelo observador, aquele que é o do hobby, e ora pelo cientista, o acadêmico que está atrás de informações. E esse terreno comum
que vai juntar essas duas pontas na observação de aves, são esses aplicativos, esses sites, que hoje em dia todo mundo vai ali, coloca, faz o seu registro, faz a sua listinha, né? Dessas ferramentas de observação de aves e de ciência cidadã, quais são aquelas mais populares e que os brasileiros mais utilizam? A gente temos várias, realmente, como você disse, mas a mais popular é o Wikiaves, né, que foi criado por um brasileiro, por uma pura vontade própria que ele tinha de divulgar as próprias fotos com os amigos. Então, é uma ferramenta puramente brasileira. O eBird, e aí eu diria que um é complementar do outro, porque um faz lista de espécies, no caso do eBird. O Wikiaves, o pessoal, apesar do eBird poder colocar fotos também, o pessoal gosta mais de colocar fotos no Wikiaves. Então, essas duas são as mais populares e mais utilizadas pelos brasileiros. Certo. Pesquisas. Você tem um exemplo, por exemplo, de alguma pesquisa feita no Brasil e que fez uma coleta de dados ou de informações, ou no eBird, ou no Wikiaves, por exemplo? Olha, tem. Eu até vou ter que agora falar um pouco do meu trabalho, né? Uma das partes do meu doutorado foi justamente... Tem a minha, né? Isso. Tem sim, a minha. Não, tem outras também. Eu fiz um levantamento, inclusive, de quantos artigos tinham sido levantados, feitos com dados de ciência cidadã, principalmente Wikiaves e eBird. E tem crescido, viu? Tinha mais, assim, contando com o trabalho de TCC e tal, tinha mais de 500. Então vem crescendo ao longo dos anos, né? A gente está criando uma confiabilidade maior nesses dados. O meu trabalho, por exemplo, foi na Mata Atlântica. Então eu queria ver como que as espécies migratórias, se elas utilizavam, qual o tamanho da área que elas precisavam dentro da Mata Atlântica, pensando em cidade grande, né? Então é uma área verde, mas uma área verde de 5 hectares, a espécie vai estar lá ou não vai? Então qual que era o mínimo que ela precisava dessa área? A gente tem tem trabalhos também de migração, mas aí ele não é brasileiro, mas ele fez um trabalho muito legal no Brasil, que é o Alex Liss, e ele verificou a migração de uma espécie de gavião, que ela ficava uma parte da Mata Atlântica e depois ela ia para a Amazônia. Enfim, tem bastante coisa crescendo. Eu estou incentivando muito meus alunos a usar esses dados, até porque se a pessoa ela é um cidadão e ela está fornecendo dados, é importante também que a gente produza conhecimento com esses dados. Afinal de contas, eles estão lá, né, para a gente utilizar e conhecer. É interessante que você estava falando de algumas linhas de pesquisa, e isso tira um pouco aquela ideia de que, olha, essas informações que estão ali, ou no eBird, ou no Wikiaves, são meramente para você descobrir uma espécie nova. Por exemplo, alguém fotografou, coloca ali, às vezes nem sabe que bicho que é, não, sabe? Não é só isso, né? É isso, mas é muito mais é muito mais que isso, é muito mais informação que o registro fotográfico puro e simples, estando ali, pode fornecer para a ciência, né? Exatamente. Você pode descobrir dieta dos bichos, então, por exemplo, quais são os frutos, ou tem trabalhos feitos com Marcos Cruzariol, ele viu quais são os bichos que o João Bobo comia, então ele percebeu que não era só insetos, tinha vertebrados também. Você pode verificar dados sobre habitat, né? Qual é o tipo de habitat que sai nas fotos, que você verifica, onde ela está na época do ano, migração, enfim, tem muita coisa. Às vezes o bichinho comendo alguma coisa te dá informação sobre dieta, às vezes o ambiente que ele está, fala, mas esse bicho não era para estar aqui, era para estar em outro lugar que a gente está acostumado a ver. E distribuição também, né? A gente descobriu que espécies que a gente achava que a distribuição, né? Ou seja, onde elas ocorrem seria no lugar X, a gente vê que é X mais Y. Então ela aumentou aquela área devido aos observadores de aves que conseguem mostrar isso pra gente. É um exército de pessoas contribuindo para a ciência, né? Legal. Assim, um outro lado da sua atuação como pesquisadora é nos efeitos da urbanização das aves migratórias, né? O efeito da urbanização das aves migratórias, né? A gente já está chegando meio que pertinho do encerramento, até por conta do tempo, né? O Instagram só nos permite uma horinha aqui, só para a gente não passar batido. Me fala um pouquinho exatamente qual que é a linha que você tem trabalhado atualmente, como é que você tem trabalhado esse tema? Então, é entender como que as aves elas utilizam a área urbana. Então, qual é o tamanho mínimo de área verde que ela precisa. Recentemente, a gente colocou GPS numa ave migratória, o bem-te rajado, e a gente descobriu que apesar de ele morar na Mata Atlântica, em pequenos parques, do Parque do Carmo, por exemplo, ele vai para a Amazônia. Então, ele vai passar as férias dele lá, ficar
o período de invernada que a gente fala, né? O período não reprodutivo, vai ficar lá. E aí eu fico me perguntando, por que ele volta, né? Pô, bicho, ele só tá trocando o Parque do Carmo pela Amazônia. Né? Acho que ele gosta de ver o quê? As cerejeiras aqui do Parque do Carmo? Só pode ser, desculpa. Porque, pô... Mas é interessante, assim, lógico, está na Tá trocando Itaquera pela Amazônia, só isso, pô. Né? Gosto, pô. Eu sou da Zona Leste, aqui moro na Zona Leste, mas, desculpa, em termos de comparação, é até... Pô, sacanagem, pô, com o Parque do Carmo. Eu também sou da Zona Leste, eu sempre morei na Zona Leste, recentemente só que eu mudei de São Paulo, mas eu falo brincando porque, lógico, isso está na genética deles, a gente sabe que os outros, né, o Sim. pai, avô, bisavô, eles sempre fizeram isso e por isso que eles voltam também. Mas eu falo que eles são um mensageiro da Amazônia, né, então eles vieram também falar da importância e falar assim, olha gente, a Amazônia é importante, a Mata Atlântica é importante, todos os biomas são importantes e eu venho aqui para ficar perto de vocês, né? Então Sim. A gente está ali, do lado deles. Então, trazer um sopro de Amazônia pra gente. Um sopro de Amazônia, um sopro de cuidem do que é de vocês, porque Exato. Se eu volto é porque a Mata Atlântica é muito importante para mim, né? Eu também tenho aqui, assim, duas perguntas, deixa eu ver, né? Uma que faz... Laura Bonifácio, né? Falam que a Floresta da Tijuca é totalmente modificada, é verdade? A Floresta da Tijuca, eu acho que ela foi toda replantada pelo Dom Pedro II, né? Porque tiraram toda a madeira ali para fazer, para utilização em fornos de carvão, né? Para fazer metais, essas coisas, e não sobrou nada, né? E acabou a água no Rio de Janeiro, o Dom Pedro II, se eu não me engano, mandou reflorestar tudo ali, né? Exatamente, foi assim que começou e hoje é uma das grandes florestas urbanas. Então foi a partir de... Não é a maior, a Floresta da Cantareira é maior. O pessoal não tem a mania de falar que a Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo? Não, a Cantareira é maior. Eu tenho até medo dessa discussão, por isso que eu falo, são as florestas da briga, urbanas maiores da briga. Da briga. Né? E tem o Vicente Luiz, o Luiz Vicente, é veterinário, né? Ele não identificou a região de onde ele fala, mas ele fala, ele fala que a falta de divulgação, né, é um dos grandes problemas para levar o público leigo, né, para as áreas de observação de aves. Está pedindo para a gente comentar sobre isso. Realmente, pelo menos eu acho, se houvesse divulgação, muita gente faria observação de aves. Sim, eu acho que isso que você falou também, lógico, a gente tem o nosso papel como cientista, então que eu falo da divulgação científica, mas eu acho que tem... são várias pessoas trabalhando juntos, né? Várias mãos trabalhando ali. Então tem que ter o setor público também divulgando. Quando você vê, por que o Rio de Janeiro tem tanta visitação de turistas, não só do Brasil, mas de fora? Porque se divulga muito o Rio, né? Imagina se a gente divulgasse a observação de aves, ou ainda que fossem as trilhas para observação de natureza de forma geral. Teria muito mais gente visitando. Eu acho que Lógico. Falta realmente a divulgação, com certeza falta. E de todo mundo, né? Carla, temos 2 minutos para dar o nosso tchau. Eu agradeço demais a sua participação, tá? Foi super enriquecedor. Obrigado pelo Papo de Fauna de hoje. Imagina, obrigada a você, Dimas, obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo que ficou aí com a gente até agora. E foi ótimo conversar sobre essa rica diversidade da Mata Atlântica e as nossas aves. Leiam Carla Barbosa todas as terças-feiras, uma vez por mês, tem artigo dela na coluna de observação de aves. O Papo de Fauna dessa noite vai ser disponibilizado, vai ficar gravado, a gente vai depois disponibilizar esse material que a gente gravou aqui, que está sendo gravado. Nos próximos dias a gente vai anunciar o nosso próximo convidado do Papo de Fauna. Gente, acesse o Fauna News, www.faunanews.com.br, nos acompanha aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. O Papo de Fauna é uma produção do Fauna News, com a participação das jornalistas Williane Bessouza e a Lígia Takal, que está hoje me auxiliando com as perguntas do pessoal. É um apoio da Clínica Veterinária Univete, lá de Guaratinguetá. Se a sua empresa, negócio, instituição quer participar, quer valorizar um jornalismo de qualidade, um jornalismo que se esforça para levar informação de qualidade para a população, para a gente
lutar pela conservação da biodiversidade, entre em contato com o Fauna News, contato@faunanews.com.br. Tenha certeza que junto a gente trabalha para levar informação de qualidade, a gente trabalha pela conservação da fauna brasileira. Gente, muito obrigado. Fauna News, analisando os fatos, lutando pelos silvestres.